paz, muito bem-vindo você que nos acompanha no canal Chanel Pensador. Aqui a gente procura analisar, estudar a Bíblia de capa a capa. E o vídeo que nós queremos meditar nesse momento, o tema é versículos não bíblicos. É a segunda parte desse estudo, né? Fique atento. Estes versículos não bíblicos, né? Muitas vezes servem de frases de impacto soltas no meio de uma pregação ou até mesmo em palestras, né, de pessoas descrentes que não estão ali expondo a Bíblia. Porém, pregadores muitas vezes usam esses bordões que, de certa forma, ficaram consagrados como ditados bíblicos ou versículos, né, bíblicos, ou novos versículos, como alguns ainda taxam por aí, mas que na verdade eles nunca estiveram na Bíblia Sagrada. Então, entre aspas, esses versículos novos são frases de efeito que são vendidas como sendo bíblica, queridos, e são inúmeras dessas frases e ditados. Não vou dizer que todas essas frases podem ter uma prática imprópria, mas é bom conferir tudo o que se ouve para evitar situações constrangedoras e espiritualmente perigosas. Na igreja de Bereia, por exemplo, registrada no livro de Atos 17, versículo 11, os cristãos recebiam de bom grado as pregações que por lá chegavam, porém, eles analisavam tudinho na Bíblia para ver se o que eles estavam ouvindo ou o que se estava pregando estava de conformidade com as Sagradas Escrituras. De certa forma, os bereanos nos dão uma indicação, uma exortação. Sejamos atentos, displicentes que nem eles, né? Analisar, observar a palavra de Deus, se está coerente com a palavra de Deus. Ok, queridos? Continue ligado, vamos aprender um pouco mais sobre versículos não bíblicos, a segunda parte desse estudo, ok? Antes de falar desse assunto, eu te convido a se inscrever no canal. Se inscreva em nosso canal Chanel Pensador e após sua inscrição, eu ainda desafio você em 3 segundos, você deixar o seu joinha, você clicar no link, né, do sininho para receber novos vídeos e também você compartilhar esse vídeo nas suas mídias aí, nos seus grupos com familiares, amigos, ok? Para eles conhecerem também que é muito interessante esse assunto, ok, amados? Então, pois bem, queridos, versículos não bíblicos. O que a gente pode aprender, continuar aprendendo desse assunto hoje? Muitas vezes, essas expressões, elas são cobradas até em provas, né, vestibulares, Enem, como eu disse no outro vídeo, especialmente em questões de interpretação de texto. Porém, queridos, infelizmente, algumas igrejas têm usado, né, esses jargões, alguns pregadores, alguns novos pregadores, pastores, palestrantes, têm usado alguns certos jargões parecidos com versículos, porque trazem referências de Deus, do reino, né, da Bíblia, mas eles têm que ter uma observação mais apurada, porque maioria das vezes não são versículos, e são inúmeras frases comuns, né, nas igrejas brasileiras principalmente. Então, preste atenção e continue ligado, né? Nós falamos sobre 9 frases no primeiro vídeo, interessante, né? Consulte lá em nosso canal, é interessante. E nós vamos dar continuidade aqui. Nós vamos para a 10ª frase, ou ditado popular, ou jargão, ou como você queira dizer, novos versículos, porém que não são bíblicos. Vamos ver o que de fato tem por trás dessas frases, ok? A 10ª frase que vamos tratar agora é: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você já ouviu, principalmente no meio evangélico, os novos pregadores, né? Irmãos que vão dar ali um testemunho, uma palavra no púlpito, costumeiramente têm usado essa frase. Essa frase é um jargão clássico, muito usado por cristãos tentando
convencer outras pessoas a se achegarem a Cristo. Sejam elas conhecedoras do Evangelho por algum motivo e daí a pouco se afastaram e não estão mais na igreja. Aí você vai dar uma palavra, você vai trazer um estudo. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Queridos, apesar de a frase ser usada com muita frequência no meio cristão, né, o que leva muitos a pensarem que se trata de um versículo bíblico, ela não é bíblica. Na verdade, é apenas uma daquelas frases de efeito que muitos pregadores usam para encaixar ali no que eles estão dizendo e atingir a mente daqueles que se afastaram da igreja e do Evangelho de Cristo. Que ela não está na Bíblia, nós já sabemos. Mas será que faz algum sentido dizer que alguém não vier a Cristo por amor, ele vai vir a Cristo pela dor? Será que faz um sentido a gente usar isso no meio de uma mensagem? Querido, se isso fosse real, todas as pessoas só precisariam passar por um período de sofrimento para depois alcançarem a salvação. Se essa frase fosse de fato verdadeira, já que de uma forma ou de outra elas voltariam para Deus, quer seja pelo amor, quer seja pela dor. Isso é o que sugere o sentido dessa frase. É claro, queridos, que existem exceções. Algumas pessoas, devido a uma situação complicada que passaram ou que estão passando por causa daquela prova, daquela batalha, daquela luta, se aproximam mais de Deus. Por quê? Você sabia que o período que mais o cristão ora é quando ele está na batalha? Pronto. Algumas regras à exceção. Ele se aproxima um pouco mais de Deus. Porém, queridos, há outros que se afastam mais de Deus no período da prova. E você sabe do que eu estou dizendo. Quantos cristãos, quando viram a primeira prova na sua vida, não aguentaram, não tiveram fé o bastante, não tiveram conhecimento bíblico bastante, fraquejaram e se afastaram e nunca mais voltaram? Quantos, queridos? Você sabe de tantos. Existe uma linha de pensamento vinda do calvinismo, né? Um movimento iniciado por Calvino, que diz que todo aquele que pertence ao Senhor virão a Ele, pois já foram escolhidos por Ele. Já a linha de pensamento arminianista, né, que foi um movimento oriundo de Armínio, diz que o homem tem a capacidade de decidir se achegar a Deus ou não. E aí ele está falando do livre-arbítrio. Pode ser que pessoas venham a Cristo em momentos bons, talvez em momentos ruins, ou pode ser que não venha em momento nenhum. Essa é a questão. O importante, queridos, é que nós vivamos o evangelho puro e simples, que assim possamos anunciar esse evangelho para sermos capazes de levar mais e mais pessoas a Cristo, como o apóstolo Paulo fez, como fez o apóstolo André, Pedro, né, os evangelistas daquela época. Por isso, querido, a palavra de Deus alerta em Provérbios capítulo 29, versículo 1. O homem que muitas vezes é repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Olha o que a Bíblia diz. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. É uma frase muito usada nas igrejas pentecostais, sem preconceito, claro, não estou falando mal dos pentecostais, coisas nenhuma, mas o que eu quero chamar a atenção é que essa frase nunca foi um versículo bíblico. Né? Pode até você usar e encaixar na sua oratória, né? Na sua palestra, na sua pregação, mas jamais afirme que é um versículo bíblico, ok? Uma 11ª outra frase ou jargão ou dito popular, assim como querer entender, é a seguinte: vem a mim como estás. Eita, que nós já ouvimos isso bastante, mas precisamos estar atentos nessa frase. Também não é um versículo bíblico. Pode gerar uma ideia errada do que é igreja. Muitas pessoas têm caído no pecado, pensam que pode permanecer da maneira que julgam correta dentro da igreja, que é o corpo de Cristo,
mas isso não é verdade. Então essa frase aí é um tanto que perigosa. Venha a mim como você está. Precisamos vigiar, queridos. Esses tipos de argumentos e comportamentos muitas vezes geram entendimentos contrários à palavra de Deus, mas é até importante que coisas como estas aconteçam para que nós que estamos percebendo, analisando, possamos tomar uma iniciativa e combater essas coisas, que não estão na Bíblia e que dizem que são versículos bíblicos. Olha, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 19, diz assim: e até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Sabe? É até importante que tenha essas coisas, essas falhas, esses exageros, essas coisas antibíblicas, que é para a gente ficar atento, acordar para a Bíblia, entender, para a gente ler, entender, compreender e praticá-la, para combater esse tipo de coisa. É isso que Paulo está exortando a igreja de Corinto. Olha, é até interessante que tenha esses hereges aí, porque isso aí faz a gente se policiar, ter mais cuidado da coisa. E é verdade. Então, vinde a mim como estáis, não é um versículo. Isso não está na Bíblia. Essa famosa frase é confundida com o que Jesus diz em Mateus 11, 28. Olha o que Jesus diz em Mateus 11, 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus dizia a frase desse versículo enfatizando o seu poder capaz de transformar as vidas das pessoas mais oprimidas e cansadas do sofrimento desse mundo. Vinde a mim como estáis não significa permanecer como estáis. Compreende, querido? Como eu disse antes, as pessoas geralmente insistem em recitar essa frase porque não querem abandonar suas práticas mundanas, suas práticas pecaminosas, suas paixões carnais. Aí tecem essa frase: eu vou como estou e permaneço como estou. Mas não é isso que a Bíblia ensina e não é isso que o mestre incentivou pra gente. Essa frase tem tanta popularidade em nossa sociedade que existem pessoas que têm a ousadia de sugerir complementos a ela, se aproveitando da bondade de Deus. Aí aumenta ainda mais a frase que diz assim: vinde a mim como estás e eu te aceito como você é. Está entendendo, querido? Essa justificativa é usada quando as pessoas descompromissadas com Deus e a sua palavra querem insistir que já tem Jesus em seu coração e não precisa mudar mais. Aceitei Jesus, sou de Jesus, sou legal agora, sou santo, sou perfeito, não preciso mudança. Entendemos que a vida cristã é um processo de santificação. Tem que haver mudança constantemente, sempre. É até engraçado porque as pessoas que afirmam essa frase aí, que é vinde a mim como estáis, não está escrito na Bíblia, são principalmente as pessoas que não leem a Bíblia e não estudam a Bíblia. Eles afirmam isso simplesmente porque ouviram outras pessoas falarem, aí afirmam também, mas não pesquisaram para ver se esse trem é certo ou errado. Algumas pessoas até tentam corrigir o que dizem desse suposto versículo: vinde a mim como estáis, mas não permaneça como estáis. Tentam até corrigir um pouquinho aí. Queridos, a verdade é que muitos querem declarar que temem a Deus, mas não querem comprometer-se com esse Deus. Entendeu? Não quer se comprometer com a palavra de Deus, não quer ter uma vida comprometida em santidade. Aí, vinde a mim como estáis e permanecei como estáis. Por isso as pessoas tendem a querer fazer as coisas do seu próprio jeito, disfarçando mentiras em verdades, como Paulo diz lá em 2 Timóteo 4:3. 2 Timóteo 4:3 diz assim: pois vai chegar o tempo em que as pessoas não vão dar atenção ao verdadeiro ensinamento, mas seguirão os seus próprios desejos. Já chegou o tempo. Uma outra frase, a 12ª frase do nosso vídeo hoje é: diga-me com quem tu andas
e eu te direi quem tu és. Ah, com certeza você já disse essa frase aí, com certeza. Esta frase é muito conhecida, é um provérbio popular bastante dito e muitas vezes atribuído a um trecho da Bíblia Sagrada. Muitos dizem é extraído da Bíblia. Provavelmente esse ditado deve ter sido de origem em alguns contextos de alguns versículos bíblicos. Talvez sim. Alguns dizem que essa frase, possa ter sido extraída da Bíblia. Talvez tenha o mesmo significado de alguns versículos similares aí, mas essa frase não é totalmente bíblica, né? Alguns dizem que essa frase se encontra no livro dos Salmos, no livro dos Provérbios. Outros ainda afirmam que foi Jesus que disse essa frase. Queridos, a verdade é que esse ditado não foi dito por Jesus e também não pode ser encontrado na Bíblia Sagrada. Isso é apenas um dito popular. Mas, mesmo sendo um ditado popular, a frase "diga-me com quem andas e eu te direi quem tu és" tem uma mensagem relevante àqueles que andam com más companhias. Apesar dessa frase não estar escrita exatamente dessa forma na Bíblia, ela pode ser encontrada em outras palavras, porém com o mesmo significado. Tá dando para compreender? Olha, podemos até citar alguns versículos que trazem uma mensagem meio similar, parecida com essa frase. Provérbios capítulo 13, versículo 20. O que anda com o sábio ficará sábio, mas o companheiro dos tolos será destruído. Similar à frase, que não é bíblica. Esse versículo é bíblico. Salmo 1:1, muito conhecido também. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém na roda dos escarnecedores, e nem se junta no caminho dos pecadores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. É similar a essa frase. Mas também em 1 Coríntios, Paulo escreve lá no capítulo 15, no versículo 33. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Olha, certamente essa frase foi comumente usada por pais quando queriam afastar os filhos de pessoas vindas de má influência. Olha com quem tu andas, verá quem tu é. Muitos pais têm usado isso aí porque os filhos têm tido umas amizades no meio perigosas. De fato, eles não estavam errados em usar essa frase. Sabiam que essas companhias trariam consequências ruins aos seus filhos e filhas. Portanto, cada cristão deve estudar constantemente a Bíblia Sagrada e ter o cuidado de conferir as informações para expressá-la com veracidade e exatidão naquilo que Deus disse, que a Bíblia registra. Certo? Diferenciar o que é de Deus e o que é do mundo. Pode-se usar essa frase aí, como muitos pais usam para exortar os filhos? Pode. Só é você não falar que isso aí é versículo bíblico, porque não é. 13º ditado popular que a gente vai analisar agora é dando que se recebe. Olha aí, uma outra frase conhecida que é extra-bíblica. Não chega a ser antibíblica, mas não está na Bíblia. Ela confirma as palavras de Jesus em Lucas 6, versículo 38, mas não deve ser, porém, usada como um versículo bíblico inspirado. É dando que se recebe, certo? É uma frase de efeito, é uma frase que você pode dizer, que você pode até citar, mas não é versículo bíblico. E alguns dizem que Jesus disse. Jesus não disse bem isso, O pregador só deve usar essa frase, a Bíblia diz, quando de fato a Bíblia diz. Quando for citar uma passagem sagrada da Bíblia. Caso contrário, deve deixar claro aos ouvintes que se trata apenas de uma boa frase, de um dito popular, certo? Ou um jargão, certo? Essa frase também é dita pelos franciscanos na oração de São Francisco de Assis, na canção da oração de Assis. Na verdade, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber.
Olha o que está escrito em Atos capítulo 20, versículo 35. Tenho mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos e recordar as palavras do Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Entendeu? Olha aí o que Jesus disse. Agora, a frase é dando que se recebe não vem da boca de Jesus. Agora, é melhor dar do que receber? Aí sim, Jesus disse. Tá dando para entender, queridos? Quando a gente vai na Bíblia, aí a gente apura direitinho as coisas. Veja que a Bíblia dá ênfase no doar, entregar e não no receber. A mensagem do mundo é o contrário da mensagem da Bíblia. É por isso que devemos ter cuidado em usar certos jargões ditos populares, frases populares em pregações e sermões. Certo, amados? Uma 14ª frase é a seguinte: a voz do povo é a voz de Deus. Ah, quantos políticos têm usado isso. E ainda assina embaixo, a Bíblia diz. Queridos, essa além de não estar na Bíblia, chega a ser uma grande heresia. A voz do povo é a voz de Deus. Que conversa é essa? Alguns pregadores citam essa frase antibíblica, extra-bíblica, oriunda do latim, como se fosse bíblica. Né? Quando Jesus andou na terra, a opinião do povo a seu respeito era variada. Uns consideravam Jesus pecador. Aí é o que você pode ir lá em João capítulo 9, versículo 16. Outros tinham como endemoniado, Mateus 12, versículo 24. O outro grupo de pessoas, outros povos, criam que ele era um profeta. Mateus 16. Enquanto isso, em Mateus 3,17, a voz de Deus ecoa: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Essa é a voz de Deus. Então eu pergunto, como pode a voz do povo ser a voz de Deus, se a voz do povo chamou Jesus de pecador, de glutão, de endemoniado, de chefe dos demônios? Como é que pode isso? De uma coisa eu afirmo com veemência: a voz de Deus é a Bíblia Sagrada. Agora, quanto à voz do povo, é a voz do pecado, é a voz do mal, e muitas vezes, não se engane, é a voz do demônio. Mas essa frase, tire da sua boca e não a pronuncie jamais. Que a voz de Deus não é a voz do povo, é a voz da palavra de Deus. Ok? O 15ª frase, 15º não versículo, diz assim: Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Ah, querido, eu já ouvi isso tanto em sermões na internet, né? Pregadores até que já têm um grau de conhecimento ali, aplicar isso em suas mensagens. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Misericórdia dizer isso, queridos. Deus repreenda essa frase em nome de Jesus, da nossa boca, dos nossos sermões, das nossas pregações. Deus cegou o entendimento dos incrédulos. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 está escrito: o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Esse Deus desse século é o diabo, não é Deus. Não é o Deus verdadeiro que ilumina a nossa mente, que nos ilumina, nos tira das trevas, que nem João capítulo 8, 12, João escreve. O Deus desse século jamais seria Deus, mas é referência ao diabo. Por isso, queridos, cuidados, pois quando você diz o que Deus não diz, aí essa voz é que não é sua, certo? Então analise as frases que você vai colocar na sua palestra, no seu sermão, na sua oratória, e tenha cuidado se de fato Deus disse isso ou não. Ou se estão camuflando versículos, tirando palavras, colocando palavras. Certo? 16ª frase.
O amor encobre uma multidão de pecados. Olha, o amor encobre uma multidão de pecados. Preste atenção que essa frase possui um acréscimo sutil, capaz de torcer a mensagem bíblica. E você lê rápido, aplica em um versículo e pronto, está pregando isso aí. A palavra encobre uma multidão de pecados. Presta atenção nessa palavra. Encobrir significa esconder, ocultar. E de acordo com a Bíblia, olha o que diz em Provérbios 28:13. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. É preciso, queridos, atentar para o que realmente as Escrituras dizem. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 8, diz: a caridade cobrirá uma multidão de pecados. Olha aí, a caridade ou o amor cobrirá uma multidão de pecados. A frase diz, o amor encobre. Então, só essa mudança aí sutil dessa palavra pode trazer gravíssimos erros para a nossa vida espiritual. Dentro do contexto bíblico, cobrir significa perdoar. É diferente de encobrir, esconder. Tá dando para entender a diferença de cobrir e encobrir? É essa sutilidade aí dessa frase que muitos pregadores usam e não se atentam à raiz da Bíblia Sagrada, queridos. Dentro desse contexto, isso aí é um meio que perigoso. Salmo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Certo? No versículo 5 diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri, não ocultei, não escondi. Aí irei prosperar nas bênçãos de Deus. Certo? É só a gente entender a diferença de cobrir e encobrir. Aí vai ficar mais fácil da gente corrigir esse tipo de ditado popular que muitos pregadores não pesquisam, com preguiça ou falta de tempo, e estão falando coisas extra-bíblicas por aí. 17ª frase é: os viciados não herdarão o reino de Deus. Você já ouviu também essa frase aí. Não é um versículo da Bíblia, né? Porém retrata a sua verdade nela. A Bíblia realmente diz sobre isso, porém não dessa forma. João 11, versículo 11. Porque Deus conhece os homens vãos e vê o vício e não terá em consideração aquele vício que ele tem. Se formos para 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10, o que diz? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Dois inúmeros vícios que a gente vai observar, porque são tantos na Bíblia, e neste versículo tem alguns, mas dos inúmeros vícios listados por Paulo, vamos enfatizar o de ser maldizente. É um vício. Maldizentes são aquelas pessoas que têm o vício de falar mal dos outros. O popularmente conhecido como o fofoqueiro. Tem a facilidade de difamar, são maledicentes, malfalantes, maléficos. A respeito desse pequeno órgão, a língua, a Bíblia nos ensina sobre as consequências devastadoras do mau uso dela. A epístola de Tiago traz grandes exortações a respeito do mau uso da língua. Vidas são prejudicadas, projetos são destruídos, sonhos são acabados, são interrompidos, tudo pelo uso inapropriado da língua. E além do mais, ela pode te abençoar, mas também ela pode te amaldiçoar. E dentro desse versículo que lemos em 1 Coríntios 6,10, existem alguns outros vícios que, se a pessoa não deixar, não se arrepender, buscar se purificar, se santificar, querido, certamente essa frase pode ter algum efeito sim na vida dessa pessoa. Pode não herdar o reino dos céus. Então, não é uma frase como um versículo bíblico, mas tem sua verdade dentro dela, certo? A 18ª frase é:
Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Mas essa frase não é tão espiritual, pastor? Não, mas você tem escutado em tantos sermões, sabe? Você acredita que essa frase é citada em pregações como o versículo da Bíblia, de tanto que ela é citada. Esse é um provérbio popular, alude à persistência. Trata-se de um bom pensamento, mas não é bíblico, entendeu? Não é um versículo bíblico, mas é uma frase interessante de se observar, contanto que não apareça nas páginas do seu sermão como um versículo sagrado, né? Esse provérbio popular, ele realça o princípio da perseverança na oração. Podemos até basear essa frase em Mateus 7,7, em Lucas 18,1. Isso, porém, não nos autoriza a citar a frase como se fosse um versículo inspirado da palavra de Deus, certo? Então, tome cuidado para você conhecer a Bíblia e saber o que é bíblico e o que não é bíblico, certo? Um 19º ditado popular é o seguinte: Deus tarda, mas não falha. Esse com certeza você também já ouviu. Primeiro, evidentemente, Deus não tarda. Em Hebreus capítulo 10, versículo 37 diz: porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de ir virá, e não tardará. Se a Bíblia diz que Deus não tarda, por que eu vou aplicar essa frase, esse dito popular? Hein? É provável que alguns façam uso de alguns textos, como por exemplo de Abacuque 2,3. Lá Abacuque 2,3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, até ao fim falará e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Talvez tenham pego essa frase desse versículo, mas entenda o versículo. Abacuque, ele escreve: se tardar, espere, porque certamente ele virá e não tardará. Entendeu, queridos? Ou então talvez tenham pego lá em Mateus 25, versículo 5, que diz: e tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram, né? As noivas ali. Aparentemente pode parecer que ele tarda, porém ele não tarda. Então esse dito não pode ser aplicado diretamente para Deus, não, né? Primeiro, para as virgens, em Mateus 25, versículo 5, esse tardar está inserido na concepção humana e não na concepção divina, né? Podemos reforçar isso lendo Lucas 12, do versículo 45 em diante. E em segundo lugar, na parábola do juiz iníquo, em Lucas 18, versículo 7, o próprio Jesus declarou que para alguns Deus tarda, porém ele acrescentou, fechando a explicação: mas depressa ele atende. Entendeu? Esse tardar não é divino, é humano, certo? O tempo nosso não se aplica ao tempo de Deus. Sendo assim, Deus não tarda, ele sempre vem no tempo certo, ele sempre age no tempo certo. O tempo de Deus é perfeito. Então, Deus tarda, mas não falha. Não use essa frase, não. Fere, é o conceito bíblico, ok? E para a gente fechar, tem a 20ª frase que diz: a palavra de Deus se renova dia após dia. Linda essa frase, parece um versículo, mas não é. Não está escrito na Bíblia Sagrada, né? Essa frase: a palavra de Deus se renova. Talvez você esteja aí, mas eu já ouvi isso. Muitas vezes é usada por pregadores querendo impressionar nas igrejas. Não preparam a pregação, não se aprofundam em estudos bíblicos, tem preguiça ou não tem tempo, é na correria. Aí pega aqueles textos, aquelas frases manjadas de efeito, encaixa ali e não estuda a questão da palavra. Muitas vezes é usada, mas queridos, não está escrito na Bíblia. Se renova sim as misericórdias do Senhor, não a palavra de Deus.
O texto é bem claro quando diz sobre isso daí. Não tem nada novo para falar, nada mais profundo na Bíblia para pregar do que ela mesma. E qual é a desculpa que a gente dá muitas vezes em um sermão feito às pressas, em uma mensagem feita às pressas, em uma reflexão sem meditação? A Bíblia diz que a palavra do Senhor se renova a cada manhã. Mas a Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz? Sim, é verdade que a Bíblia é infinita em sabedoria e que de apenas um versículo nós temos sabedoria profunda para descobrirmos aos poucos e sempre durante toda a nossa vida as verdades de Deus. Quantas vezes eu pego um versículo só e teço uma mensagem tão bonita? Porque a Bíblia é rica e profunda. Lógico que você pegar um versículo só e tecer, você tem que conhecer aquele assunto, você tem que abranger o texto, o contexto, a Bíblia, para explanar isso. Mas o que eu quero dizer é que a Bíblia é profunda no seu conhecimento. A palavra de Deus não fica velha, ela é atual sempre. A Bíblia não afirma que ela se renova a cada manhã. O que a Bíblia diz que se renova a cada manhã é as misericórdias de Deus. Tá dando para entender, amigo? Nós vemos isso escrito em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 22 e 23, que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Tá dando para entender, queridos? Então, a Bíblia não se renova cada manhã. As misericórdias de Deus, sim. É por isso que deveríamos nos maravilhar mais ainda. É a razão de não sermos consumidos, de estarmos vivos todos os dias, porque as misericórdias de Deus se renovam a cada manhã. Misericórdia, misery, misery, dividindo a palavra misericórdia, é a miséria do homem. Córdia, do oriundo da palavra, córdia, cardia, veio para coração. Córdia, coração, a miséria do homem no coração de Deus, misericórdia. Deus faz isso para não sermos consumidos com a sua ira por causa da nossa natureza pecaminosa. Tá dando para entender, querido? O apóstolo Paulo falando disso, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, mas que deveríamos ter cuidado em interpretar a Bíblia. Ele diz que os indoutos, os inconstantes, eles torcem as escrituras para a sua própria perdição. Em 2 Pedro, capítulo 3, 16 em diante, está escrito: vós, portanto, amados, sabendo isso de antemão, guardai-vos de que pelo engano dos homens abomináveis sejais justamente arrebatados, descaiais da vossa firmeza, antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, queridos, concluindo, podemos dizer que a questão é tão simples, como se parece, mas muitas vezes trazem prejuízos enormes se você não buscar entender o que está dizendo, de onde veio, quem disse, para quem disse, se de fato veio da Bíblia. Primeiro de tudo, é importante contextualizar o argumento que se encontra em Apocalipse capítulo 22, 18 e 19, que eu faço questão de ler para você. E diz assim: a todo que ouve as palavras da profecia desse livro, eu declaro: se alguém lhes fizer algum acréscimo, Deus lhe acrescentará as pragas descritas nesse livro. E se alguém tirar algo das palavras do livro dessa profecia, eu lhe tirarei também a sua parte na árvore da vida, da cidade santa, dos que estão descritos nesse livro. Aqui trata-se de um esquema clássico que constitui um modo de proteger o escrito sagrado contra eventuais falsificações. Essa proteção também você encontra registrada em Deuteronômio 4, em Provérbios 30, em Eclesiastes 3. No caso concreto de Apocalipse, esse aí que lemos, se refere ao livro escrito por João, o último livro da Bíblia, Apocalipse. Sendo assim, podemos alterar, retirar ou acrescentar qualquer coisa da Bíblia? Claro que não. Não podemos fazer isso. A própria Bíblia responde em Provérbios 30, versículo 5.
toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que neles confiam. Nada acrescentes às palavras de Deus, para que ele não te repreenda e você seja achado mentiroso. Olha o que a Bíblia diz. Em Apocalipse 22:18, ele diz: eu, João, aviso solenemente aos que ouvem as palavras proféticas desse livro, se alguma pessoa acrescentar elas alguma coisa, Deus acrescentará ao castigo dela as pragas descritas nesse livro. Olha como o assunto é sério. Já o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 4, ele diz: estas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que, pelo nosso exemplo, aprendais isso. Não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um detrimento de outro. Tá dando para entender? Poderíamos ler também 1 Coríntios 3, Gálatas 1, João capítulo 1, versículo 9 precisamente, mas eu creio que já dá para você compreender o cuidado que devemos ter ao ler e aplicar a Escritura Sagrada. Em um mundo, queridos, onde o sagrado está sendo tão banalizado, resta a nós combater o mundo pela palavra de Deus, preservar o reino de Deus em nós com a verdade. Fica a orientação, então. Eu espero ter auxiliado você, abençoado um pouco mais teu conhecimento, ampliado a tua fé e lhe incentivado a estudar mais a Bíblia Sagrada, ok? Então fica aqui o meu recado, a minha orientação e a minha exortação, tanto para você quanto para mim. Mais cuidado para a gente estudar e meditar a palavra de Deus, ter cuidado no que a gente fala. É meu ou é de Deus? Ok? Que Deus abençoe você através desses 2 estudos. Se inscreva no canal, acione o sininho para você acompanhar novos estudos com a gente. Que Deus te abençoe